Uma mulher grávida foi amarrada a um poste, prestes a ser chicoteada publicamente. Todos esperavam que ela implorasse por misericórdia. Mas o que saiu de sua boca foi tão poderoso que mudou o curso da história. Essa é a história real de Ruth, uma mulher que enfrentou a morte carregando vida em seu ventre. Uma mulher cujas palavras se tornaram o grito de guerra de uma geração inteira. Você vai descobrir como uma mãe defendeu não apenas seu filho, mas todos os filhos. Como a coragem de uma mulher despertou a consciência de milhares. Uma história que vai te deixar sem palavras. Mas antes, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. E se inscreve no canal agora, porque essa história precisa ser ouvida por todos. Ativa o sininho e vamos começar. O ano era 1856, e a fazenda Riverside, na Louisiana, era conhecida como uma das mais brutais propriedades de toda a região. Seu dono, um homem chamado Silas Blackburn, era temido até mesmo entre outros proprietários de escravos, homens que já eram conhecidos por sua crueldade. Blackburn acreditava que escravizados deviam ser mantidos em completo terror para serem produtivos. Punições eram públicas, frequentes e desproporcionalmente severas. Era sua forma de manter a ordem, como ele costumava dizer. Ruth tinha 24 anos e estava grávida de 6 meses. Ela era uma mulher alta e magra, embora a gravidez houvesse arredondado sua barriga de forma impossível de esconder. Sua pele era escura como ébano polido, seus olhos eram profundos e inteligentes, e havia nela uma dignidade que nenhuma quantidade de brutalidade havia conseguido quebrar. Ela havia sido escravizada desde que nasceu, conhecia apenas esta vida, mas dentro dela vivia uma centelha de algo que Blackburn nunca conseguirá extinguir: esperança. O crime de Ruth era absurdo, mas isso não importava em um sistema onde justiça não existia para pessoas como ela. Ela havia sido acusada de roubar comida da casa grande, especificamente, um pedaço de pão e algumas frutas. A verdade era mais complexa e mais cruel. Ruth estava grávida e constantemente faminta. As rações fornecidas aos escravizados eram mínimas, calculadas para mantê-los vivos, mas sempre à beira da fome. Para uma mulher grávida carregando uma vida adicional, era simplesmente insuficiente. A cozinheira da casa grande, uma mulher livre chamada Mary que tinha alguma compaixão, havia secretamente dado a Ruth o pão e as frutas. Mas quando a esposa de Blackburn, uma mulher amargurada chamada Constance, notou a comida faltando, ela exigiu saber quem havia roubado. Mary, temendo perder seu emprego e sabendo que não sofreria punição física, confessou que havia dado a comida. Mas Constance não queria punir Mary, ela queria fazer um exemplo. Então ela declarou que Ruth havia coagido ou manipulado Mary a dar-lhe a comida, tornando Ruth a criminosa. Era uma mentira transparente, mas ninguém ousaria contradizer a senhora da casa. Blackburn foi informado e sua reação foi imediata e característica. Ela será chicoteada, declarou ele. 20 chibatadas, na praça, para que todos vejam o que acontece com ladrões. Mas senhor, disse James, o capataz, um homem cruel por profissão mas que tinha limites que até ele não cruzaria facilmente, ela está grávida. 6 meses. O chicoteamento poderia matá-la e ao bebê. Isso seria perder 2 propriedades. Então ela deveria ter pensado nisso antes de roubar, respondeu Blackburn friamente. Prepare o poste. A punição será amanhã ao amanhecer. E garanta que todos estejam presentes. Todos os escravizados, todos os trabalhadores contratados, qualquer um que trabalhe nesta propriedade. Eles precisam ver. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. Havia horror, havia raiva sussurrada, havia lágrimas silenciosas. Ruth era amada entre sua comunidade, ela era parteira, ajudando a trazer novas vidas ao mundo mesmo naquele lugar de morte. Era cantora, sua voz elevando espíritos em noites escuras. Era contadora de histórias, preservando memórias e cultura através de palavras. A ideia de chicoteá-la enquanto grávida não era apenas cruel, era uma profanação de algo sagrado. Naquela noite, várias pessoas vieram visitar Ruth na cabana onde estava sendo mantida sob guarda.
Um homem velho chamado Samuel, que havia vivido 70 anos de escravidão e visto horrores que não podiam ser descritos, segurou suas mãos e chorou. Menina, disse ele, você é forte. Mais forte do que eles sabem. Mas por favor, implore por misericórdia amanhã. Abaixe sua cabeça. Diga o que eles querem ouvir. Sobreviva. Seu bebê precisa que você sobreviva. Ruth tocou a barriga, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Uma vida que não conhecia escravidão ainda. Uma vida que ainda tinha a inocência de possibilidade. Eu não posso, Samuel, disse ela suavemente. Se eu implorar, se eu me rebaixar, que mundo estou trazendo este bebê? Um mundo onde mães devem se humilhar para proteger seus filhos? Um mundo onde a verdade não importa? Não. Se vou sofrer com dignidade. E talvez, minhas palavras façam diferença. A aurora chegou fria e nublada, como se até mesmo o céu chorasse pelo que estava prestes a acontecer. O poste de chicoteamento ficava no centro da fazenda, em uma área aberta onde todos podiam ver. Era um pedaço de madeira grosso, com argolas de ferro presas nele, manchado com o sangue de incontáveis vítimas anteriores. Era um monumento ao terror, um símbolo do poder absoluto que Blackburn exercia sobre seus propriedades. Por volta das 6 da manhã, todos haviam sido reunidos. Havia mais de 200 escravizados na fazenda Riverside, além de trabalhadores contratados, capatazes e vários visitantes, outros proprietários de fazendas da região que haviam ouvido sobre a punição planejada e vieram assistir. Era entretenimento para alguns, lição para outros, e horror para muitos. Ruth foi trazida por 2 guardas. Ela caminhava com a cabeça erguida, recusando-se a arrastar os pés ou mostrar fraqueza mesmo que seu coração estivesse correndo e suas mãos tremessem. Ela estava usando um vestido simples de algodão que não podia esconder sua gravidez avançada. À luz crescente da manhã, sua barriga era proeminente, impossível de ignorar, um lembrete visual de que havia 2 vidas em jogo. Blackburn estava em pé em uma plataforma elevada, de onde podia supervisionar a punição e ser visto por todos. Sua esposa Constance estava ao lado dele, seu rosto uma máscara de satisfação fria. O capataz James estava ao lado do poste, segurando o chicote, um instrumento horrível de couro trançado com pontas de metal, projetado para rasgar carne. Ruth, começou Blackburn, sua voz projetando-se sobre a multidão silenciosa. Você foi acusada e considerada culpada de roubo. Você roubou comida da casa de seu senhor. Isso é uma ofensa grave. A punição é 20 chicotadas. Você tem algo a dizer antes que a sentença seja executada? Era uma formalidade cruel. A pergunta era feita para humilhar, para dar à vítima uma chance de implorar inutilmente por misericórdia que nunca viria. Blackburn esperava que Ruth chorasse, implorasse, talvez prometesse nunca fazer de novo. Isso tornaria sua vitória completa. Mas Ruth não fez nada disso. Em vez disso, ela colocou sua mão em sua barriga e olhou não para Blackburn, mas para a multidão de rostos. Rostos negros e brancos, escravizados e livres, todos testemunhando este momento. E quando ela falou, sua voz era clara e forte, carregando através do ar da manhã com uma autoridade que parecia vir de algum lugar muito além dela mesma. Sim, disse ela. Eu tenho algo a dizer. E peço que todos aqui ouçam, porque estas podem ser as últimas palavras que eu falo nesta terra. Um murmúrio percorreu a multidão. Isso não era como punições costumavam ir, vítimas não faziam discursos. Elas choravam, imploravam, aceitavam. Ruth estava fazendo algo diferente, e todos presentes sentiam que estavam prestes a testemunhar algo significativo. Vocês me acusam de roubar comida, continuou Ruth, sua voz ganhando força. E talvez, pelas suas leis escritas por homens que nos consideram propriedade, eu seja culpada. Mas eu pergunto, qual é o crime maior? Uma mãe grávida pegando um pedaço de pão para alimentar a vida crescendo dentro dela? Ou um sistema que faz uma mãe grávida passar fome em primeiro lugar? Blackburn começou a ficar vermelho. Silenciem-na. Comecem a chicotear. Mas Ruth continuou, sua voz subindo sobre a dele.
dentro de mim cresce uma criança. Um bebê que não pediu para nascer neste mundo de correntes. Um bebê que não cometeu crime algum. E vocês irão chicotear esta criança? Irão derramar o sangue de um inocente para provar que ponto? Que vocês têm poder. Já sabemos que têm poder. Vocês nos acorrentam, nos vendem, nos separam de nossas famílias. Seu poder nunca esteve em questão. A multidão estava completamente silenciosa agora. Mesmo Blackburn parecia momentaneamente paralisado, não pela força física de Ruth, mas pela força moral de suas palavras. Ela continuou, e havia nelas uma qualidade profética, como se estivesse vendo além do momento presente para um futuro que ainda não existia. Mas deixe-me dizer-lhes algo, disse Ruth, e agora havia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas sua voz permanecia firme. Este sistema que vocês construíram, este império de correntes e chicotes e terror, não vai durar para sempre. Não pode durar. Porque é construído sobre uma mentira. A mentira de que alguns seres humanos são menos humanos que outros. A mentira de que cor de pele determina valor. A mentira de que poder dá direito. Chega! Gritou Blackburn. James, amarre-a ao poste. Agora! Mas algo extraordinário estava acontecendo. James, o capataz, um homem que havia executado centenas de punições sem questionar, não estava se movendo. Ele estava olhando para Ruth com uma expressão que misturava medo e algo parecido com reverência. Outros capatazes também estavam imóveis, como se as palavras de Ruth os tivessem congelado no lugar. Ruth virou-se para olhar diretamente para Blackburn. Você pode me chicotear. Pode me matar. Pode matar meu bebê. Mas não pode matar a verdade que estou falando. E a verdade é esta. Cada criança nascida em escravidão é um testemunho contra vocês. Cada mãe separada de seu filho é uma acusação. Cada pessoa vendida como gado é evidência de sua monstruosidade. E haverá um dia, talvez não em minha vida, mas virá, quando este sistema cairá. Quando seus netos olharão para trás e sentirão vergonha do que vocês fizeram. Ela colocou ambas as mãos em sua barriga, abraçando a vida dentro dela. Este bebê que carrego, se sobrevivermos hoje, ou se morrermos, este bebê representa um futuro que vocês não podem controlar. Representa a esperança que vocês não podem extinguir. Porque enquanto houver mães dispostas a lutar por seus filhos, enquanto houver amor que transcende correntes, vocês já perderam. Pode levar gerações, mas vocês perderam. Na multidão de escravizados, algo estava acontecendo. Pessoas estavam chorando abertamente agora, não de desespero, mas de algo diferente. Era como se as palavras de Ruth tivessem tocado algo profundo dentro delas, algo que havia estado adormecido. Uma mulher jovem chamada Grace, que estava grávida de 3 meses, colocou sua mão em sua própria barriga e sussurrou: por nossos filhos. Outros ao seu redor ouviram e repetiram: por nossos filhos. Entre os brancos presentes, havia desconforto crescente. Alguns estavam genuinamente perturbados. Um jovem capataz chamado Thomas estava chorando silenciosamente, confrontando pela primeira vez a realidade moral do que ele participava. Um visitante chamado Reverendo William Mason, que havia vindo assistir à punição como parte de sua visita social à região, estava pálido, seus princípios religiosos subitamente em conflito direto com suas práticas sociais. Mas havia outros que estavam ficando cada vez mais enfurecidos. Marcus Thornton, um fazendeiro vizinho conhecido por sua crueldade extrema, gritou: isto é exatamente porque eles precisam ser quebrados. Ela está incitando rebelião. Chicoteiem-na agora, antes que infecte outros com essas ideias. Blackburn, sentindo que estava perdendo o controle da situação, desceu de sua plataforma e marchou até Ruth. Ele a agarrou pelo braço, seus dedos cravando em sua carne. Você acha que suas palavras bonitas vão salvá-la? Você é nada. Menos que nada. Você é propriedade, e propriedade não faz discursos. Ruth olhou diretamente em seus olhos sem piscar. Eu sou uma mãe, disse ela calmamente. E isso é algo que você, com toda a sua riqueza e poder, nunca pode tirar de mim. Você pode possuir meu corpo.
Mas minha alma, meu amor por este bebê, minha humanidade, essas coisas não são suas para comprar ou vender. Por um momento, apenas um breve momento, algo passou pelo rosto de Blackburn. Era desconforto? Culpa? Reconhecimento de que ela estava certa? Mas então ele empurrou-a violentamente em direção ao poste. Amarre-a, ordenou a James. James finalmente se moveu, mas suas mãos estavam tremendo. Ele amarrou Ruth ao poste, mas fez os nós mais frouxos do que normalmente faria. Ruth não resistiu, ela havia dito o que precisava dizer, e agora aceitaria as consequências. Mas antes que os nós fossem completamente apertados, ela falou mais uma vez. Há uma mulher nesta multidão, disse ela, sua voz carregando para todos ouvirem, chamada Sarah Jenkins. Sarah, você está aqui. Houve movimento na multidão, e uma mulher branca, esposa de um dos trabalhadores contratados, deu um passo à frente hesitantemente. Sim, disse ela, sua voz mal audível. 3 meses atrás, disse Ruth, quando você estava dando à luz e as coisas não estavam indo bem, quem veio ajudá-la? Quem ficou com você a noite toda? Quem salvou sua vida e a vida de seu bebê? Sarah Jenkins começou a chorar. Você fez, Ruth. Você salvou a nós duas. Ruth assentiu. E há um homem aqui chamado Peter Thompson. Peter, você está aqui? Um jovem branco, um dos capatazes júnior, deu um passo à frente. Sim, disse ele, claramente confuso sobre onde isso estava indo. Quando você caiu do celeiro e quebrou sua perna, quem cuidou de você? Quem fez as cascas e chás que evitaram que a infecção se espalhasse? Você fez, admitiu Peter. E há incontáveis outros, continuou Ruth. Bebês que ajudei a trazer ao mundo. Pessoas que curei quando estavam doentes. Pessoas que consolei quando estavam sofrendo. Isso é o que eu sou. Não uma ladra. Não propriedade. Eu sou uma curandeira. Uma parteira. Uma mãe. E se vocês me chicotearem, se me matarem, vocês não estão apenas destruindo uma vida. Vocês estão destruindo todas as vidas futuras que eu poderia ter ajudado a salvar. Ela virou-se para enfrentar Blackburn novamente. Então faça sua escolha, Senhor. Prove seu poder. Mostre a todos aqui que você é tão forte que pode chicotear uma mulher grávida até a morte por causa de um pedaço de pão. Mostre-lhes que tipo de homem você realmente é. O desafio de Ruth havia mudado fundamentalmente a dinâmica do que estava acontecendo. Isto não era mais simplesmente uma punição de rotina. Havia se tornado um julgamento moral, não de Ruth, mas de Blackburn, e por extensão, de todo o sistema de escravidão. E todos presentes sabiam disso. Na multidão de escravizados, a energia havia mudado dramaticamente. Não havia mais o medo passivo que normalmente caracterizava essas reuniões. Em vez disso, havia uma sensação de solidariedade, de propósito compartilhado. Pessoas estavam se posicionando mais próximas umas das outras, criando inconscientemente uma frente unida. Se Blackburn prosseguisse com o chicoteamento, ele enfrentaria não apenas a acusação moral de Ruth, mas a testemunha silenciosa de 200 pessoas que nunca esqueceriam este momento. Entre os brancos, a divisão era ainda mais pronunciada. Sarah Jenkins estava agora soluçando abertamente, claramente dividida entre sua posição social e sua dívida pessoal para com Ruth. Peter Thompson estava olhando para suas mãos, como se estivesse vendo pela primeira vez o sangue que elas haviam derramado em nome da ordem. O reverendo Mason havia descido de onde estava observando e estava agora conversando intensamente com outro ministro que havia vindo assistir. Marcus Thornton, o fazendeiro cruel, estava ficando cada vez mais agitado. Isto é ridículo, gritou ele. Ela está manipulando vocês. É exatamente por isso que devem ser mantidos ignorantes e aterrorizados. Deem a eles uma polegada de humanidade e eles tomarão uma milha. Chicoteiem-na. Chicoteiem-na até a morte se necessário. Faça um exemplo. Mas outro fazendeiro presente, um homem chamado Joseph Crawford, que era conhecido por ser relativamente mais humanitário em suas práticas, falou contra. Thornton, você não vê o que está acontecendo aqui?
Nós prosseguimos com isto, e temos um martírio em nossas mãos. Suas palavras já se espalharam. Dentro de uma semana, toda a região saberá sobre isto. Abolicionistas no norte vão usar esta história contra nós. Diplomaticamente, economicamente, moralmente, isto se tornará uma arma contra todo o sistema. Então o que você sugere? Perguntou Thornton sarcasticamente. Que simplesmente a deixemos ir. Que mostremos fraqueza. Sugiro, disse Crawford cuidadosamente, que há formas de manter a autoridade sem criar mártires. Que sabedoria às vezes parece com misericórdia. Blackburn estava em uma posição impossível e sabia disso. Se chicoteasse Ruth, provaria tudo o que ela havia dito sobre ele e o sistema. Faria dela uma mártir, transformaria suas palavras em lenda. Mas se não a chicoteasse, pareceria fraco, pareceria que um escravizado poderia desafiá-lo sem consequências. Em sua mente, não havia escolha boa, apenas graus de perda. Ele olhou para sua esposa Constance, esperando apoio. Mas até mesmo ela parecia perturbada agora. Ela havia vindo esperando ver uma punição de rotina, afirmar sua autoridade doméstica. Em vez disso, estava confrontando o custo humano real de suas ações. Ela desviou o olhar, incapaz de encontrar os olhos do marido. Foi neste momento que algo extraordinário aconteceu. Sarah Jenkins, a mulher cujo parto Ruth havia ajudado, deu um passo à frente. Ela estava tremendo, claramente aterrorizada, mas também determinada. Sr. Blackburn, disse ela, sua voz quebrando. Eu preciso falar. Blackburn virou-se para ela, irritado. Isto não te diz respeito, Sra. Jenkins. Mas diz, insistiu ela. Ruth salvou minha vida. Salvou meu bebê. Se não fosse por ela, eu estaria morta. Meu filho estaria morto. E eu não posso ficar em silêncio enquanto vocês matam ela por pegar comida para alimentar seu próprio filho. Então Peter Thompson deu um passo à frente. Ela também me salvou. Quando quebrei minha perna, os médicos queriam amputar. Ruth disse que podia salvar, e salvou. Ainda tenho minha perna por causa dela. E então, um por um, outros começaram a dar passos à frente. Uma mulher idosa branca que Ruth havia tratado quando estava morrendo de febre. Um homem que Ruth havia ajudado quando ele estava sofrendo. Uma criança, agora crescida, que Ruth havia trazido ao mundo quando as coisas estavam complicadas e a mãe quase morreu. Não eram apenas os escravizados testemunhando por Ruth, eram pessoas brancas, pessoas com posição social, pessoas cuja palavra realmente importava no sistema em que viviam. E cada testemunho era uma acusação silenciosa contra o que estava prestes a acontecer. O reverendo Mason finalmente falou, sua voz carregando a autoridade clerical. Sr. Blackburn, sou um homem de Deus. E embora eu tenho defendido a instituição da escravidão como bíblica e necessária, não posso ficar aqui e testemunhar isto sem falar. Esta mulher é uma curandeira. Uma parteira. Suas mãos têm trazido vida ao mundo. E nós, em troca por um pedaço de pão, vamos chicoteá-la enquanto ela carrega vida? Como respondemos a isso diante de Deus? Sua voz quebrou. Já não temos sangue suficiente em nossas mãos? Já não temos pecado suficiente em nossas almas? Onde traçamos a linha? Quando dizemos isto é longe demais? Se não agora, se não por uma mãe grávida que salvou vidas, então quando? A multidão estava em tumulto agora, alguns concordando apaixonadamente, outros gritando contra, a maioria simplesmente chocada de que um ministro branco estava questionando publicamente a punição de um escravizado. Blackburn estava encurralado. Podia sentir o controle da situação escorregando através de seus dedos como areia. Olhou ao redor, procurando aliados, procurando alguém que lhe desse permissão moral para prosseguir com o que havia planejado. Mas até mesmo aqueles que normalmente o apoiariam estavam silenciosos agora, desviando o olhar. Ruth permaneceu amarrada ao poste, assistindo tudo se desenrolar. Ela estava com medo, aterrorizada, na verdade, mas também havia algo parecido com esperança florescendo em seu peito. Suas palavras haviam tocado algo.
Haviam mudado algo. Mesmo se morresse hoje, teria importado. Foi então que uma voz inesperada se juntou ao coro. A voz de James, o capataz. Ele havia estado em pé silenciosamente durante todo o evento, o chicote ainda em suas mãos. Agora ele o deixou cair no chão. Não vou fazer isto, disse ele simplesmente. Blackburn girou para encará-lo. O quê? Disse que não vou fazer isto, repetiu James, sua voz mais forte agora. Tenho chicoteado pessoas por você há 15 anos. Fiz coisas que me mantêm acordado à noite. Mas isto atravessa uma linha que não vou atravessar. Pode me demitir. Pode me expulsar desta fazenda. Mas não vou chicotear uma mulher grávida. Não vou ter isso em minha alma. Era uma rebelião, silenciosa, calma, mas ainda assim inequivocamente uma rebelião. E vinda do próprio capataz de Blackburn, era devastadora. Outros capatazes começaram a murmurar sua concordância. A hierarquia de poder, normalmente tão clara e inabalável, estava desmoronando. Blackburn podia sentir tudo se desfazendo. Podia chicotear Ruth ele mesmo. Tecnicamente tinha o direito. Mas fazer isso, especialmente depois que seu próprio capataz se recusou, seria tão humilhante quanto ceder. De qualquer forma, perderia. O sistema que havia construído sua vida inteira estava mostrando suas rachaduras, e ele não sabia como consertá-las. Finalmente, com uma voz que mal conseguia controlar sua raiva, disse: desatem-na. Houve um silêncio atordoado. Depois, lentamente, James se moveu para desamarrar Ruth. Quando as cordas foram afrouxadas, Ruth quase caiu, suas pernas tremendo da tensão e medo. Mas mãos a pegaram, dezenas de mãos, tanto negras quanto brancas, apoiando-a, mantendo-a em pé. Mas ouçam isto, disse Blackburn, sua voz cortando a multidão. Isto não acabou. Esta pessoa continua sendo propriedade desta fazenda. As regras continuam sendo regras. E qualquer um que pense que isto significa que podem desafiar a autoridade descobrirá de forma diferente. Estão todos dispensados. Voltem ao trabalho. A multidão começou a se dispersar, mas lentamente, relutantemente. Havia uma sensação de que algo fundamental havia mudado, que uma linha havia sido cruzada de uma forma que não poderia ser descruzada. Nos dias seguintes ao incidente, a fazenda Riverside foi um lugar diferente. Superficialmente, tudo parecia normal. As pessoas trabalhavam nos campos, as refeições eram servidas, a rotina continuava. Mas sob a superfície, havia uma corrente de mudança fluindo através de tudo. Ruth se tornou uma figura quase mítica entre os escravizados. Pessoas vinham visitá-la, tocavam sua mão, pediam que contasse novamente o que havia dito. Suas palavras foram repetidas, memorizadas, passadas adiante. Tornaram-se parte do tecido cultural da comunidade, uma história de resistência que seria contada e recontada por gerações. Mas não eram apenas os escravizados que foram afetados. James, o capataz que se recusou a chicotear Ruth, renunciou ao seu cargo e deixou a fazenda. Antes de partir, ele visitou Ruth uma última vez. Trabalhei em fazendas por 20 anos, disse ele. Fiz coisas terríveis. Causei dor a pessoas inocentes. E por quê? Por dinheiro. Por posição. Por seguir ordens. Você me mostrou que há algumas linhas que não podem ser cruzadas, algumas ordens que não podem ser seguidas. Não sei o que farei agora. Trabalho como capataz é tudo que conheço. Mas não posso continuar sendo aquilo que fui. Sarah Jenkins, a mulher cujo parto Ruth havia ajudado, começou a organizar secretamente um grupo de mulheres brancas, esposas de trabalhadores, esposas de pequenos fazendeiros, até algumas esposas de proprietários mais importantes. Reuniam-se em sua casa sob o pretexto de círculos de costura, mas na realidade estavam discutindo o que haviam testemunhado e o que significava. Algumas se tornaram abolicionistas secretas. Outras simplesmente começaram a tratar os escravizados em suas propriedades com mais humanidade. Eram pequenas mudanças, mas eram mudanças. O reverendo Mason voltou para sua igreja e pregou um sermão que chocou sua congregação.
Intitulado Qual é o Nosso Pecado?, ele desafiou diretamente várias justificativas bíblicas para a escravidão que ele mesmo havia pregado anteriormente. Metade de sua congregação o deixou. A outra metade ficou e começou a questionar seriamente suas próprias crenças e práticas. O sermão foi publicado em vários jornais, circulando muito além de sua pequena igreja. Jornalistas ouviram sobre o incidente e começaram a aparecer, fazendo perguntas. Um jovem repórter de um jornal abolicionista do Norte conseguiu entrevistar várias testemunhas. Sua história, A Mulher que Não Seria Quebrada, Ruth's Stand na Louisiana, foi pública. Mas coragem sempre tem um preço, e Ruth pagaria o seu. Blackburn nunca perdoou sua humilhação pública. Ele não podia mais chicoteá-la sem parecer monstruoso, mas havia outras formas de punir. Ruth foi movida para o trabalho mais duro nos campos, separada de seu bebê por horas mais longas do que era normal. Sua comida foi reduzida ao mínimo absoluto. Pequenas crueldades foram infligidas diariamente, negação de privilégios menores, insultos constantes, isolamento deliberado. Era uma tentativa de quebrar seu espírito de forma que o chicote não havia conseguido. E durante os meses difíceis que se seguiram, Ruth frequentemente questionava se havia valido a pena. Em noites frias, quando seu corpo doía de exaustão e ela conseguia segurar sua filha por apenas alguns minutos preciosos antes que ambas tivessem que dormir, ela se perguntava se não deveria simplesmente ter implorado, ter se submetido, ter aceitado o chicoteamento e acabado com tudo. Mas então ela olhava para Hope, para aqueles olhos inocentes que ainda não sabiam de correntes ou de terror, e lembrava por que havia falado. Não foi por si mesma. Foi por sua filha. Foi por todas as crianças. Foi pela possibilidade de um futuro onde tais coragem não seriam necessárias porque tais crueldades não existiriam mais. E ela não estava sozinha em seu sofrimento. Outras pessoas também pagaram preços. James, o ex-capataz, lutou para encontrar trabalho. Ninguém queria contratar o homem que havia desafiado seu empregador publicamente. Ele eventualmente se mudou para o norte, onde se juntou a movimentos abolicionistas, usando seu conhecimento interno do sistema de escravidão para educar outros. O reverendo Mason perdeu metade de sua congregação e enfrentou ameaças de violência de defensores mais radicais da escravidão. Sarah Jenkins foi ostracizada por muitas de suas antigas amigas por tomar o lado de uma escrava publicamente. Mas cada uma dessas pessoas encontrou significado em seu sacrifício. Haviam cruzado uma linha moral, e uma vez cruzada, não poderia ser descruzada. Haviam visto a humanidade em lugares onde a sociedade lhes dizia para ver apenas propriedade. E uma vez que você vê humanidade, não pode não vê-la novamente. Em 1859, 3 anos após o incidente, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de abolicionistas do Norte, tendo ouvido a história de Ruth e movidos por ela, organizou uma campanha para comprá-la e libertá-la. Levantaram fundos através de igrejas, através de sociedades anti-escravidão, através de indivíduos ricos que foram tocados pela história. Ofereceram a Blackburn um preço que era 2 vezes o valor de mercado de Ruth e Hope. Blackburn estava em uma posição impossível novamente. Ele queria recusar. Queria manter Ruth sob seu controle por puro rancor. Mas o preço era substancial, e sua fazenda havia estado lutando financeiramente nos últimos anos. A publicidade negativa do incidente havia feito alguns comerciantes hesitarem em fazer negócios com ele. Ele precisava do dinheiro. Além disso, seus advogados o avisaram que se ele recusasse uma oferta tão generosa, isso seria usado contra ele em jornais, em tribunais de opinião pública. Seria apresentado como prova de que sua disputa com Ruth era pessoal e vingativa, não uma questão de princípio ou de justiça. Então, com dentes cerrados e ódio em seu coração, Blackburn aceitou. Ruth e Hope foram vendidas aos abolicionistas, que imediatamente as libertaram. Em uma manhã de primavera de 1859, Ruth caminhou para fora da fazenda Riverside como uma mulher livre, segurando sua filha de 3 anos, ambas vestindo roupas simples mas limpas, carregando uma pequena mala com todos seus pertences mundanos. A comunidade de escravizados que ela estava deixando para trás se reuniu para se despedir. Havia lágrimas,
tanta alegria quanto tristeza. Ruth estava livre, o que dava a todos esperança de que liberdade era possível. Mas ela também estava partindo, deixando para trás pessoas que ela amava, uma comunidade que dependia dela como curandeira e como farol moral. Não esqueçam, disse Ruth a eles, suas próprias lágrimas fluindo livremente. Não esqueçam o que aprendemos juntos. Vocês são humanos. Vocês são dignos. Vocês são amados. E um dia, juro por tudo que é sagrado, um dia, todos vocês serão livres também. Mantenham essa esperança viva. Passem-na para seus filhos. Porque esperança é a única coisa que eles não podem nos tirar, não importa quantas correntes usem. Ruth e Hope viajaram para o norte, estabelecendo-se eventualmente em Boston. Ruth retomou seu trabalho como parteira e curandeira, desta vez sendo paga por seus serviços, sendo respeitada como profissional. Ela se tornou uma figura importante nos círculos abolicionistas, não como oradora, ela nunca foi confortável com discursos públicos, mas como presença, como testemunha viva, como prova de que dignidade podia sobreviver mesmo às piores opressões. Ela contava sua história quando pedida, mas não eram as palavras que ela falou naquele dia ao poste que permaneceram com as pessoas. Era a forma como ela vivia, com graça, com compaixão, com recusa absoluta de deixar a amargura consumir seu coração. Eles me tomaram anos, ela diria. Não vou deixá-los tomar minha humanidade também. Hope cresceu livre, algo que ainda era raro e precioso para crianças de ascendência africana mesmo no norte. Ruth garantiu que sua filha fosse educada, que aprendesse não apenas a ler e escrever, mas a pensar criticamente, a questionar injustiça, a se posicionar pelo certo. Hope se tornou professora, dedicando sua vida a educar crianças negras, passando adiante o dom de conhecimento que sua mãe valorizava tanto. Quando a Guerra Civil começou em 1861, Ruth tinha 30 anos. Ela trabalhou incansavelmente apoiando o esforço de guerra, não como enfermeira nos campos de batalha, embora fosse qualificada, mas cuidando das famílias deixadas para trás, ajudando refugiados que fugiam do sul, fornecendo cuidados médicos para soldados feridos que retornavam. Ela via a guerra como o cumprimento de sua profecia. O sistema estava caindo, exatamente como ela havia dito que cairia. A proclamação de emancipação em 1863 foi um dos dias mais felizes de sua vida. Ela estava em pé em uma reunião pública em Boston quando a notícia chegou, e ela chorou, não as lágrimas silenciosas que havia aprendido a derramar durante anos de escravidão, mas soluços altos e desinibidos de pura alegria. Eles são livres, ela continuava dizendo. Meu povo é livre. Mas Ruth sabia que liberdade legal não era o mesmo que liberdade verdadeira. Ela viveu tempo suficiente para ver a reconstrução e seu fracasso, para ver como antigas estruturas de poder encontraram novas formas de se perpetuar, para ver que a luta que ela havia começado estava longe de terminar. Mas ela também viu progresso, viu pessoas negras votando, servindo em posições políticas, estabelecendo negócios, construindo escolas, criando comunidades. Ruth morreu em 1892, aos 61 anos, cercada por sua filha, seus netos, e uma comunidade inteira que a venerava. Suas últimas palavras foram sussurradas para Hope. Você foi nomeada bem. Você é minha esperança. Suas crianças são minha esperança. Cada geração que vem depois de mim é minha esperança feita real. O funeral de Ruth foi assistido por centenas. Velhos abolicionistas que haviam trabalhado com ela. Famílias cujos bebês ela havia trazido ao mundo. Pessoas que simplesmente conheciam sua história e queriam prestar respeitos. E entre a multidão estava uma mulher branca idosa, cabelos agora completamente brancos, que esperou até que todos os outros tivessem se despedido antes de se aproximar do caixão. Era Sarah Jenkins, a mulher cujo parto Ruth havia ajudado todos aqueles anos atrás em Louisiana. Ela havia viajado de longe para estar lá. Ela colocou flores no caixão e sussurrou. Você salvou minha vida 2 vezes. Uma vez quando dei à luz. E novamente quando me ensinou o que significa ser verdadeiramente humano. Obrigada. As palavras que Ruth falou naquele dia em 1856, amarrada a um poste e enfrentando a possibilidade de morte,
foram preservadas. Elas foram escritas por testemunhas, publicadas em jornais, incluídas em livros de história. Tornaram-se parte do cânone da resistência anti-escravidão, citadas ao lado de Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth. Mas mais importante do que as palavras preservadas no papel eram as palavras preservadas nos corações. A comunidade que Ruth havia deixado na fazenda Riverside nunca a esqueceu. Suas histórias sobre ela foram passadas de pais para filhos, de avós para netos. Quando finalmente foram libertos pela proclamação de emancipação, muitos deles se lembraram das palavras de Ruth: "Um dia, todos vocês serão livres." Ela havia estado certa. Ela havia visto o que eles não conseguiam ver. Hope, filha de Ruth, viveu até 1945, testemunhando não apenas o fim da escravidão, mas o início do movimento pelos direitos civis. Quando perguntada sobre sua mãe, ela sempre contava a história daquele dia ao poste. "Minha mãe", dizia, "entendeu algo fundamental, que você pode acorrentar um corpo, mas não pode acorrentar um espírito. Que você pode punir a verdade, mas não pode destruí-la. Que cada criança nascida é uma promessa de que o futuro não tem que ser como o passado." Os bisnetos de Ruth marcharam em Selma. Seus tataranetos se tornaram advogados de direitos civis, professores, médicos, líderes comunitários. E cada geração conhecia a história de sua ancestral que se recusou a se curvar, que falou verdade ao poder quando estava literalmente amarrada e vulnerável, que amou seu filho ainda não nascido com tanta ferocidade que mudou o curso de inúmeras vidas. Em 2019, mais de 160 anos após aquele dia em 1856, um monumento foi erguido no local onde a fazenda Riverside uma vez existiu. A fazenda em si havia desaparecido há muito tempo, queimada durante a Guerra Civil, nunca reconstruída, eventualmente retomada pela natureza. Mas o local era conhecido, e uma organização de direitos civis comprou a terra para preservá-la. O monumento era simples: uma mulher grávida em pé, com uma mão em sua barriga, a outra estendida como se estivesse falando. E gravadas na base estavam as palavras que Ruth havia falado: "Este bebê que carrego representa um futuro que vocês não podem controlar. Representa a esperança que vocês não podem extinguir. Porque enquanto houver mães dispostas a lutar por seus filhos, enquanto houver amor que transcende correntes, vocês já perderam." Pessoas visitam aquele monumento ainda hoje. Mães trazem seus filhos e contam a história de Ruth. Professores trazem alunos em viagens escolares. Ativistas vêm buscar inspiração quando a luta parece impossível. E todos que visitam entendem a mesma verdade fundamental que Ruth entendeu naquele dia terrível e transformador: que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Que justiça não é dada, mas exigida. Que mudança não é inevitável, mas possível quando pessoas comuns encontram força extraordinária. As palavras de Ruth ecoaram através da história não porque eram perfeitas ou poéticas, mas porque eram verdadeiras. Ecoaram porque foram faladas em um momento de extrema vulnerabilidade com extrema convicção. Ecoaram porque tocaram algo universal: o amor de uma mãe, a recusa de aceitar injustiça, a crença de que o futuro pode ser melhor que o passado. E elas continuam ecoando hoje, porque a luta que Ruth lutou não terminou realmente. As correntes mudaram de forma, são agora feitas de políticas, de pobreza sistêmica, de preconceito persistente. Mas a necessidade de vozes como a de Ruth permanece. A necessidade de pessoas dispostas a se levantar, a falar verdade, a recusar ser quebradas, a amar seus filhos o suficiente para lutar por um mundo melhor para eles. Essa necessidade é eterna. E então a história de Ruth não é apenas história. É profecia. É promessa. É chamada para cada geração responder à sua própria maneira. Quando enfrentamos injustiça, vamos nos curvar? Ou vamos ficar em pé? Vamos aceitar o mundo como é? Ou vamos lutar para fazê-lo como deveria ser? Ruth escolheu ficar em pé. E ao fazê-lo, ela mostrou a incontáveis outros que eles também poderiam. Esse é o verdadeiro milagre de sua história. Não que ela sobreviveu, embora ela tenha sobrevivido. Não que suas palavras foram lembradas, embora elas tenham sido. Mas que sua coragem se tornou contagiosa,
se espalhando de pessoa para pessoa, de geração para geração, até que o que começou como a voz de uma mulher se tornou o coro de milhões. E aquele coro ainda canta, ainda clama, ainda lembra que onde há vida, há esperança. Onde há amor, há resistência. E onde há mães dispostas a lutar por seus filhos, há um futuro que nenhuma corrente pode prevenir.